irmã! Fala, meu irmão! Estamos aqui de volta. Eu sou Henrique de Castro, aqui da Diocese de Campo Limpo, em São Paulo. Né? Sou da Renovação Carismática, colaboro com o Ministério de Pregação e o Ministério de Formação. Minha paróquia é São José Operário, no Campo Limpo mesmo, bem pertinho da Catedral. Sou casado com a Fernanda e coordeno o Ministério de Fé e Política. E a gente tá neste caminho aqui de Atos dos Apóstolos, compartilhando um pouquinho as informações, nos aprofundando um pouco na partilha. Esse é o segundo vídeo. O primeiro, eu fiz uma contextualização um pouquinho mais generalizada sobre esses capítulos 13 e 14, que trata sobre a primeira viagem de Paulo. E agora eu vou comentando um pouquinho sobre as perícopes. Perícope, sabe aquela parte da Bíblia que tem sempre um títulozinho aqui? Então, a rigor, vamos pensar a perícope aqui. Esse trecho que tem um título, esse trechinho é uma perícope. Então, é um conjunto de versículos que tem um tema em comum, que tem o mesmo tema. Bom, a gente recomendo, se você não assistiu, volta e assista o primeiro vídeo, em que eu comento um pouquinho, dando a contextualização desses dois capítulos, para a gente conseguir prosseguir. E aí agora a gente vai capítulo 13 e 14. Destaco que eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. É bom a gente ter ela à disposição, a Bíblia de estudo, de aprofundamento. Fato que para pregação você utiliza a pregação que é utilizada aí no seu grupo, aí na sua comunidade, tá certo? Então, olha, nós estamos falando da primeira viagem de Paulo, capítulo 13 e 14. Paulo partiu aqui de Antioquia, a gente comentou a importância dessa cidade. E aí Paulo, ele e Barnabé e Marcos, João Marcos, eles partem aqui de Antioquia e vai para Chipre, a ilha de Chipre, passa pelas cidades aqui, depois ele volta para o continente, dá uma voltinha aqui, então Perge, Lista, Antioquia é uma outra Antioquia, tá bom? Icônio, Listra, Derbe. Aí eles vão fazendo o caminho contrário de novo. Listra, Icônio, Antioquia, Perge e aí volta para Antioquia. 45, 46, 47, 48, 49. 5 anos dura essa primeira viagem missionária de Paulo. Tá bom? Bom, vamos lá. No capítulo 13, a gente inicia falando sobre essa missão de Paulo em Chipre. Essa ilha que a gente viu no mapa. Então, eu estou trabalhando aí capítulo 13. Bom, a gente começou o capítulo 13, falamos aí um pouquinho dessa organização da igreja, das primeiras comunidades, a importância de Antioquia, tanto no reino é, em Roma, né, para a sociedade civil, quanto para os primeiros cristãos. Paulo e Barnabé são escolhidos pelo Espírito Santo para irem em missão e a comunidade envia. E aí eles começam por Chipre. E aí vem uma pergunta, mas por que Chipre? Tá bom? Essa cidadezinha aqui é a Salam. Deixa eu ver se eu coloco a minha câmera um pouquinho aqui. Então eles estão aqui, ó. Salamina, deixa eu ir para o outro mapa que talvez seja melhor. Salamina é a primeira cidade que eles chegam, né? Aqui nesse território da ilha de Chipre. Por que eles começam por aqui, tá? É importante a gente notar que Paulo ele utiliza das facilidades de sua época. Não tinha o Uber, não tinha avião, qual era o meio de locomoção. Eles iam andando, algumas vezes em cima de um animal, mas geralmente andando, ou pegavam embarcações. Então, era muito mais comum, muito mais prático eles irem de porto a porto. Saem do porto de Antioquia e essa embarcação desce em Salamina. Salamina é uma ilha, tem um porto lá e dentro da ilha de Chipre. Chipre é uma ilha importante por conta do cobre. Depois a gente vai ver que é importante também na vida de outros apóstolos. E está aqui no Mediterrâneo, então é um lugar importante comercialmente dizendo, né? Já havia cristãos lá, já havia judeus. Lembrando que esses cristãos que estavam lá são aqueles cristãos também que fugiram de Jerusalém. Lembra que a gente comentou isso? Estevão é martirizado, os cristãos fogem de Jerusalém e vão indo para todas as cidades possíveis. E uma boa parte dos cristãos
se instalam em Chipre, na ilha de Chipre, na cidade de Salamina, tá bom? Esses primeiros cristãos, eles estão reunidos na sinagoga. E aí a gente percebe que sempre Paulo, ele desce, desembarca, né, na cidade, e para começar a pregar, ele prega dentro das sinagogas. A gente vai ver que isso é característica de Paulo. Paulo prega nas sinagogas, e depois ele prega para as pessoas fora da sinagoga. Então tá aqui, ele se instala em Salamina, tem uma atividade ministerial, talvez não tão longa, mas aí Paulo, nesse momento, ele ainda é chamado de Saulo, importante eu destacar isso e falar direitinho. Então, Saulo, ele vem com Barnabé até Pafos. Pafos é a capital de Chipre, é onde mora o procônsul, né, o governador daquela região, que é o Sérgio Paulo. E aqui, gente, tem uma cena importante pra gente, que é o encontro de Paulo com Bar Jesus. Não é Jesus, tá? Jesus, o nosso Jesus, mas Bar Jesus, que também é chamado de Elimas. Quem é esse cara? Pela narrativa de Atos dos Apóstolos, esse cara é um judeu que vive do lado do procônsul, desse governador. É ele, vamos dizer assim, que ele é o tutor espiritual deste governador, né, o procônsul Sérgio Paulo. Ele é um judeu, e aí a Bíblia diz que ele é um falso profeta e um mago. Só um destaque, e aí a gente vai entender também a mudança do nome de Paulo. É costume naquela época que quem tinha um nome, que nem o Bar Jesus, não é um nome grego. Quando é o nome aqui de um judeu ali do Oriente Médio, seguindo a linguagem sua da sua pátria. Quando eles saem da sua terra e vão para cidades em que a cultura grega é mais forte, eles assumem um nome mais apropriado para aquela localidade. Então, Bar Jesus deixa de se chamar Bar Jesus e se chama Elimas, é conhecido como Elimas, como se fosse um apelido, né? Acontece isso também, né? Quando vem um estrangeiro, chega no país e o nome dele é complicado de se pronunciar, ele tem seu nome mudado. Isso aconteceu com Paulo também. O nome dele, de verdade, é Saulo. A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco com isso. Ele assume o nome Paulo neste ambiente aqui, né? Então, Saulo significa, né, aquele que foi desejado, é um nome hebraico, é um nome judeu. Quando ele vai falar com os gregos, talvez por dificuldade de pronúncia, talvez por questões culturais, ele é chamado de Paulo. E aí, Paulo, a gente consegue também trazer um significado bonito, porque Paulo significa pequeno, humilde. E isso parece que se ajusta com a personalidade de Paulo. Que Paulo não era alguém alto, parece que era um cara mais baixinho, né? Tanto que a gente diz hoje, né? Vou conquistando as coisas paulatinamente. Paulatinamente porque pouco a pouco. Então Paulo, pouquinho, pequenininho. Bom, quando Paulo chega em Pafos, o procônsul, né, o governador, ele chama Barnabé, chama Saulo, Paulo, e meu, eu quero saber o que vocês estão pregando aí. E o Bar Jesus, esse falso profeta, ele fica muito pistola, ele não gosta, ele fica enciumado e começa a se opor ao anúncio de Paulo e ao anúncio que Barnabé está fazendo. E o procônsul, o Sérgio Paulo, ele fica meio assim, aí, em quem que eu vou acreditar? Qual que é a mensagem verdadeira? E Paulo não está gostando disso. Até que Paulo, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 10, ele fala, ele vai lá, cheio do Espírito Santo, sempre bom lembrar isso, capítulo 13, versículo 10. Paulo olha para o Bar Jesus, né, o Elimas, fala, olha, homem cheio, vou pegar aqui a Bíblia, né? Homem cheio de toda falsidade e de toda malícia. Paulo tá falando, meu, você é um mentiroso, safado, sem vergonha, né? Filho do diabo e inimigo de... Rapaz, forte isso aqui, hein? Filho do diabo e inimigo de toda a justiça.
Não cessarás de perverter os caminhos do Senhor que são retos? Como se Paulo está falando assim, meu, você é um sacana, você não se cansa de enganar os outros, de ensinar o caminho torto? Versículo 11. Pois agora a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego, e por um tempo não verás mais o sol. E aí no mesmo instante a escuridão e trevas caíram sobre o Bar Jesus. Inclusive, Bar Jesus, Bar é filho, então talvez o nome do pai dele seja Jesus. Lembrando que não é o Jesus, o nosso Jesus, tá? Jesus, um nome comum naquela época também, né? Então esse homem fica cego, não consegue mais andar, né? Sozinho, e tem sempre alguém guiar pela mão. O procônsul viu o que aconteceu e falou: Meu, Paulo tá com a razão, o Deus de Paulo é o Deus verdadeiro, e começa a se converter. Então repara que Paulo, quando chega em Chipre, ele anuncia na sinagoga, e repara sempre essa movimentação. Ele prega para os judeus, depois prega para os não judeus. E aqui ele chega no cara mais importante da localidade. Alguém então que prega para ricos e pobres, pessoas importantes e pessoas simples, sem distinção. E aí a gente começa a pensar, né, se Atos dos Apóstolos nos leva a viver também hoje, como que a gente tem se comportado na evangelização? Quando chega um pregador novo, alguém suscitado por Deus, né? Será que a gente tem sido ciumento? E repara que esse ciúmes ele vai se repetir. Paulo prega e alguém ali não gosta. A gente vai ver que essa cena se repete. Neste primeiro momento é um falso profeta, é um mago. Quer dizer, alguém que era judeu, mas fazia o que estava na moda. E aí, quem tá na moda nem sempre tá com a verdade, né? Poderia fazer essa reflexão. Bom, capítulo 13, depois que Paulo prega para o procônsul, ele sai da ilha de Chipre e vai a Perge, na Panfilha, né, uma outra cidade. Essa cidade, ela tem um templo da deusa Artemis. Então, repara que assim, a cidade com um polo religioso pagão, né? Cultura pagã, cultura romana, cultura grega muito forte. E aí é nesta hora que Marcos, o João Marcos, ele vaza da missão. Então, quando Paulo sai de Chipre e está indo lá para Perge, na região da Panfilha, está indo, né, sai daquela ilha e continua a pregação, Marcos ele decide voltar para Jerusalém. E isso deixa Paulo extremamente chateado. Paulo fica muito bravo. Depois a gente vai ver que Paulo briga até com Barnabé, o companheiro de missão dele, por conta dessa situação. Calma, calma. Eles vão se reconciliar depois, né? Em Filemão, versículo 24, que é um capítulo só, versículo 24 fala um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, já tem uma separação na missão, mas Paulo não desiste. As pessoas, de repente, desistem, se cansam, têm outros propósitos. Paulo sabe para o qual motivo ele foi chamado, né? Para onde ele deve caminhar. E aí ele chega a Antioquia da Psídia. Não é a Antioquia da cidade dele primeira, tá? É uma outra Antioquia. E aí ele chega numa sinagoga. Olha o padrão. No dia de sábado, os líderes judeus chamam Paulo para pregar lá na frente. Paulo prega, e eu quero destacar muito isso. Paulo é reconhecido de alguma forma ali. Os líderes abrem a oportunidade para Paulo pregar, e aí Paulo prega. E o que Paulo prega? Essa daqui é a pregação de Paulo. Paulo, ele relembra sobre o Êxodo. Então ele está falando sobre o povo que foi escravo no Egito, mas Deus o libertou. Este povo que foi liberto no período dos juízes pede um rei e Deus dá Davi como rei. E Deus faz uma promessa de que o filho de Davi, um dos filhos de Davi, né, um filho da posteridade, será o Messias. Então essa promessa, olha só, é o povo do Êxodo que carrega a promessa de um Messias. E este mesmo povo, antes de receber o Messias, recebe o batismo de João, que é um batismo de arrependimento. Olha, gente, se arrependa porque o reino de Deus chegou. Só que
o arrependimento ainda não é o perdão, porque quem traz o perdão é Jesus. Jesus que traz a remissão dos pecados. E aqui Paulo, a gente já vê um elemento na pregação de Paulo que vai desembocar na carta aos Romanos, que é: a lei não serve para nada e o que nos justifica é a fé. Então, o Paulo, ele faz essa movimentação ali já nessa pregação, né? E ele está falando isso para os judeus: olha, gente, vocês estão seguindo a lei, vocês estão tendo a lei, mas a lei, conhecer a lei não leva ao perdão dos pecados, não leva à salvação. O que vai salvar é o momento em que nós tivermos fé, e fé é a adesão de que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Paulo, ele começa a pregação falando para os homens de Israel, quer dizer, é uma pregação dirigida aos judeus, mas ele também joga: e vós que temeis a Deus. Então, olha, isso que eu estou pregando aqui não é mais só para um grupo fechado, não é só para um povo judeu. É para vocês, judeus, e para todo o povo aqui que está temendo a Deus. Veja esse chamado da pregação de Paulo. Já nos primeiros relatos de pregação dele, a gente já vê que ele quer evangelizar a todas as pessoas. Isso é importante para a gente entender todo o desenvolvimento do ministério de Paulo e de todas as decisões que ele vai tomar ali, tá bom? Aqui a gente está no capítulo 13. Quando Paulo continua a sua missão, pregou neste primeiro momento, né, com a força do Espírito Santo, tal. Os judeus falaram: meu, esse cara é bom. O que se fala é coerente. Falaram para ele assim: o Paulo, vem sábado que vem você e Barnabé pregar de novo na sinagoga sábado que vem. E lá em Antioquia da Psídia, Paulo volta na sinagoga. Paulo, no primeiro momento, é bem aceito. E ele volta, e aí você tem judeus se convertendo ao evangelho, os prosélitos, quer dizer, aquelas pessoas que vieram do paganismo, né, se convertendo e começaram a seguir Paulo e Barnabé. Aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando. Mas o capítulo 13 não termina assim tão legal. Porque quando Paulo volta, vem a perseguição. Então, capítulo 13, versículo 44 até o 52, Paulo está pregando, Barnabé vem pregar também, a sinagoga está lotada, a cidade toda se reuniu para escutar Paulo e Barnabé pregarem, só que nesta hora os judeus ficam com inveja. Imagina que eles estão vendo a casa cheia, fala: meu, eu prego aqui todo sábado, não junta tudo isso de gente. Eles começam a ter inveja. E repara que o outro judeu, tá vendo essa crítica que o Atos dos Apóstolos vai fazendo ao judeu? Ou se a gente quiser pegar ao religioso da época, religioso é aquele que está seguro sobre suas regras. Ele não aceita o novo. Bom, os judeus começam então a blasfemar, a criticar Paulo e Barnabé. E aí Paulo e Barnabé, dentro da sinagoga, começam a perceber ali que, olha, não tá tudo bem, não tá legal. Esses judeus estão nos perseguindo, estão falando mal da gente, não gostam da gente pregando aqui. Então vamos fazer o seguinte: a gente não vai mais pregar na sinagoga, não. A gente vai pregar agora lá na praça pública para os gentios, para aqueles que não são judeus. E quando Paulo faz isso, Barnabé faz isso, os gentios, a Bíblia diz que os gentios ficaram super alegres, porque eles tinham uma limitação, porque a gente tem que lembrar que para ir na sinagoga, nem todo mundo era bem visto na sinagoga. Agora não, agora que Paulo está pregando nas casas, nas praças, a céu aberto, qualquer um pode ir lá escutar. E eles falam: opa, essa mensagem é pra gente. E isso multiplica a mensagem. E aqui eu quero só parar um momento e ver que o quanto as provações aparecem na nossa vida e a gente fica reclamando, mas se a gente leva essas provações com o olhar de Deus, a gente vê que essas provações surgem para fazer multiplicar a obra de Deus. Então, ok, estão perseguindo a gente, não querem que a gente pregue aqui, não querem que a gente faça aqui. Paulo e Barnabé continuam a sua missão e
muito mais pessoas aceitam o chamado o Evangelho de Jesus. Só que isso não ficou tão assim, porque os judeus continuaram a ver essa movimentação fora da sinagoga. E aí eles chamaram as mulheres religiosas, quer dizer, as mulheres que tinham uma boa fama, tinham moral lá em cima, e pediram para essas mulheres também criticarem Paulo, também criticarem Barnabé. E essas mulheres começam aí nas lideranças, criticando Paulo e Barnabé, de tal forma que Paulo e Barnabé são expulsos da cidade. E aí a gente vê Paulo e Barnabé, eles não se apegaram. Tá bom, vocês não querem receber a gente aqui, a gente continua. Porque às vezes a gente fica batendo na ponta de faca, não quer a gente aqui, vamos para outro lugar que queira essa mensagem de Deus. E aí Paulo e Barnabé batem os sapatos, deixando a poeira voltar para a cidade. E aí eles se dirigem a Icônio, né, a região da Icônio, uma outra cidade. Aí já é o capítulo 14. Eles começam a pregar de novo. Olha o padrão. Uma sinagoga. Na sinagoga, alguns judeus se convertem. Outros gregos também abraçam a fé. Alguns judeus, possivelmente os líderes, não gostam das coisas. Olha como isso vai se repetindo. Começam a incitar o povo contra Paulo e Barnabé, tá bom? E aí gera esse clima de disputa, digamos assim, de oposição ao evangelho que Paulo e Barnabé estão pregando. Aqui, Paulo e Barnabé, eles se instalam e ficam um bom tempo. E eles continuam pregando, realizam sinais, realizam prodígios. Quer dizer, eles estão no meio do caldeirão. E olha, a gente vai continuar aqui. Paulo, a gente sabe que tinha uma profissão, Barnabé também tinha sua profissão, continuaram trabalhando e pregavam, né? E aos poucos, isso vai fazendo com que os judeus fiquem com mais raiva ainda. A população fica dividida, né? Então, existe a galera com os judeus que vai lá, se reúne com os chefes da cidade. Você vê uma dimensão política, uma dimensão político-religiosa. E esse pessoal começa a apedrejar, a xingar, a expulsar Paulo e Barnabé. Mas também existem as pessoas que estão acolhendo a mensagem. Quer dizer, sempre tem alguém que está acolhendo a mensagem e acolhem Paulo e Barnabé. Tanto que aqui em Icônio, eles são apedrejados, mas eles fogem para Lista e Derbe. Eles têm um acolhimento lá na casa de cristãos. E aqui acontece uma cena muito interessante, que é lá no capítulo 14, versículo 8 e 18. Gente, isso aqui é muito legal. Paulo, ele tá pregando. Barnabé tá pregando. Então, capítulo 14, versículo 8. E aí diz que tinha um homem aleijado dos pés. Estava lá sentado, coxo desde o seio da sua mãe, sem jamais ter andado. Esse homem nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Então esse homem está aqui, sentado, escutou Paulo pregar. E Paulo fixou os olhos nele e vendo que este homem tinha fé para ser curado, disse com voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E não é que esse cara levantou, deu um pulo e começou a andar. Este milagre, e aí a gente vê que isso aconteceu com Pedro também, com um cego, né? Mas esse milagre aqui com Paulo é bom, porque aí a população vê, as pessoas veem realmente Deus agindo. Só que aí aconteceu uma confusão, porque eles confundiram Barnabé com Zeus e Paulo com Hermes. Volta aqui. Zeus e Hermes eram divindades gregas. Zeus, o deus pai dos deuses. E Hermes era o deus que era o mensageiro dos deuses. Hermes era alguém, tanto que as botas de Hermes eram alguém que corria veloz para fazer chegar a mensagem dos deuses. Então, quando aqueles homens viram
Paulo pregar e o paralítico andar, ser curado em nome de Jesus, eles acharam, pera lá, Zeus veio aqui, está entre nós, Zeus, de Deus pagão. Zeus está aqui, e este que está falando é o mensageiro. Então, Paulo, o mensageiro do Barnabé. Barnabé, repara que já é reconhecida a sua autoridade em relação a Paulo, pelo menos neste momento, e Paulo seria mais ou menos o porta-voz do Barnabé, porque Paulo seria a reencarnação de Hermes. E olha o que acontece. As multidões acharam que Paulo era alguma manifestação dos deuses. Então, Paulo seria esse Hermes, mensageiro dos deuses. Aqui tem a imagem só para representar. Né? E Barnabé é Zeus. E aí, Paulo e Barnabé, eles começam a pregar. Falam, não, gente, vocês estão errados, estão errados, estão errados. E mesmo eles dizendo essas palavras, a custo conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. O pessoal ficou loucão, o pessoal queria oferecer sacrifício em honra a Paulo, em honra a Barnabé. Então tem até a cena, eles, Paulo e Barnabé, eles estão negando isso, falam, gente, vocês estão malucos aqui, ó, somos de carne e osso, eles rasgam as vestes, eles pregam contra os ídolos, eles vão na contramão. E aqui, se a gente puder só fazer uma conexão e cutucar um pouco, quantas pessoas se vislumbram com o ministério que recebe de Deus e começam a ser adorados pelo povo, aclamado, aplaudido. Ah, porque se fulano não está no louvor, no encontro, no pregação, no grupo de oração, a graça não acontece. E quantos de nós aceitamos isso? E aí nos apegamos à glória do ministério, ou nos apegamos à glória dessa fama aí. A gente vira um ídolo para as pessoas. E aqui a gente poderia fazer uma pausa nesse estudo para que Paulo ele quer que as pessoas olhem para ele e falem, olha, minha vida é Cristo. Só que é Cristo que vive em mim. Eu não sou Cristo, ao contrário, eu sou o pior, eu sou esterco. Ele diz isso em várias, né, em momentos do seu discurso. Ele percebe que Deus está agindo nele, ele percebe que muita coisa boa está acontecendo, as pessoas percebem, e se por um momento, olha os extremos, se por um momento ele é perseguido por esta mensagem, no outro momento ele é tão amado, mas tão amado que ele é confundido com uma divindade. E aí a gente vê quem é o discípulo de Jesus. Qual é a atitude dele diante dessa situação? E aí a gente está chegando no fim do vídeo. Por isso, o fim da primeira viagem de Paulo, este capítulo 14, versículo 19 até o 28, Paulo está voltando, então Paulo vai revisitando aquelas cidades, e isso é importante a gente perceber que Paulo ele não anuncia e vai embora. Ele anuncia, constrói aquela comunidade cristã, e não é construir templo, né? Ele constrói a comunidade cristã, vai para uma outra cidade, depois ele volta lá para confirmar, para ver o que está acontecendo. Então foi isso que Barnabé e Paulo fizeram. Viajaram, depois eles fazem o caminho de volta e retornam. Uh, ou seja, e quando eles retornam, retornam confirmando. E quando eles voltam para a primeira comunidade, lembra que a gente começa o primeiro vídeo, né, no capítulo 13, falando isso? Que é a comunidade de Antioquia que envia Paulo e Barnabé. Agora eles voltam para testemunhar. Só que eles voltam, olha só. No caminho de volta, eles passam pela cidade de Icônio. E aí, eles estão lá, nessa cidade de Icônio, pregando. Judeus das outras cidades, daquela outra Antioquia, tá? Não a Antioquia, comunidade de Barnabé, uma outra Antioquia. Judeus de lá, da liderança de lá, vem até Icônio e começa a falar, meu, esses caras são charlatões, esses caras são charlatões. Detalhe, lembra que Paulo e Barnabé, agora há pouco, eles tinham sido confundidos com deuses? E eles mesmos falaram, gente, a gente não é, não é isso, não é tudo isso que vocês estão falando? Então, esta fala também é recortada. Olha a fake news aí também. Também é recortada e tá falando, ó, tá vendo? Vocês estão achando que eles são coisa demais, eles não são isso tudo não. E aí, em Icônio, as multidões então se revoltam contra Paulo. Ué, então vocês estão mentindo pra gente?
Eles não são tudo isso. E apedrejam Paulo com tamanha violência que acreditavam que Paulo tinha morrido. E aí ele sobrevive, porque aí o pessoal esconde ele, né? Resgata. Ele vai para Derbe, a outra cidade, evangeliza essa cidade, aí ele faz o caminho de volta. Listra, Icônio, Antioquia, né? Confirmava os discípulos, designava anciãos. Lembra no primeiro vídeo que a gente falou do ancião, mestre e profeta? O ancião é aquele que vai orientar, vai ser responsável pela comunidade. E aí Paulo e Barnabé vêm para Psídia, para Panfilha, Atália, né? E aí eles voltam para Antioquia, de onde eles partiram. E lá eles testemunham tudo aquilo que Deus fez. Eles testemunham a graça de Deus. Então eles vêm de alguma forma jubilosos, eu imagino que feridos, eu imagino que cansados. Eles ficaram longos anos, 5 anos fora de casa, de cidade em cidade, pregando. Se a gente puder fazer um resumão, então a gente vê a estratégia de Paulo. Ele vai nas principais cidades gregas da sua época, começa a anunciar num lugar comum, onde as pessoas vão escutá-lo, dentro da sinagoga. Pessoas não judeus escutam, começam a chamar Paulo para pregar também. Paulo tem mais espaço, Paulo vai pregando até para o governador, que se converte. Vai, querendo ou não, enfrentando os judeus, os religiosos que se achavam dono da verdade, ficam enciumados. São essas pessoas que começam a perseguir. Você vê que são as pessoas, os irmãos de fé que perseguem Paulo, perseguem Barnabé, mas eles não desistem. Ao contrário, continuam pregando, continuam seguindo a missão. E fim da missão. Aqui eu encerro, gente, louvando a Deus e agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos. 2 vídeos de partilha sobre o Ato dos Apóstolos, e aí os irmãos vão continuar capítulo 15 em diante. Tem sido um momento de graça pra gente. Aqui é o meu telefone, se você quiser mandar mensagem, tirar dúvida, enfim, a gente tá para bater um papo. Nas redes sociais, Henrique de Castro, estou aí junto. Siga também os perfis e acompanhe a Diocese de Campo Limpo, a renovação da Diocese de Campo Limpo, e que neste mês, que maio, entregue a Nossa Senhora, que ela possa interceder pelo nosso ministério. Vamos juntos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau, gente.